já foi iniciado com a Operação Hora da Verdade. Tá? Meu nome é Igor Pinheiro, diretor da Raquel Baruá, promotora, o doutor Daniel Vira, promotor aqui em Nova Olinda, e demais promotores estão chegando aí agora, ainda. E o que ocorreu hoje? O que motivou a operação de hoje? Durante aquela diligência realizada na prefeitura, nós descobrimos, na verdade, indícios de funcionamento da comissão de licitação com uma fachada. Por exemplo, lá nós achamos pastas com recados onde os secretários e quais documentos deveriam ser assinados pelos gestores, certo? Com data retroativa. Encontramos também diversos processos de pagamento, também em branco, assinado, mesmo com a liquidação já tendo sido realizada. Encontramos, inclusive, recados dirigidos ao procurador do município sobre pareceres a serem dados. Isso demonstra claramente um processo de montagem de licitações, um grande esquema de direcionamento de licitações. E a partir da operação, nós passamos a colher depoimentos de pessoas que mencionaram colaborar com o Ministério Público. E esses depoimentos vieram exatamente nessa linha de raciocínio. Cito, por exemplo, depoimento da senhora Andréa Gonçalves Bezerra, que havia sido nomeada como membro da Comissão de Licitação em 2013. E ela disse ao Ministério Público em depoimento, abre aspas, que nunca desempenhou a função de membro da Comissão de Licitação e que não participou de nenhuma sessão de licitação. Então, isso por si só já é gravíssimo. Uma pessoa que é nomeada para ser membro da Comissão de Licitação dizer que nunca participou de licitação, isso confirma exatamente por que esses documentos estavam por assinar. Porque eram preparados em algum lugar e tinham que ser assinados. Tá? Mas, houve algo além, mais grave. A mesma senhora Andréa Gonçalves, no depoimento, disse que certa vez, ao realizar uma pesquisa de preços para uma licitação do município, foi abordada pela senhora Tereza Cristina, então controladora, que advertiu ela porque ela teria feito uma pesquisa com uma empresa adversária, que não poderia fornecer à prefeitura. Vejam bem. O direcionamento é claro. Depois, chegou ao nosso conhecimento que uma licitante da empresa concorrente à Farmácia Gentil compareceu aqui a um pregão para disputar e teria sido ameaçada de morte pelo senhor Laércio. Ela registrou o boletim de ocorrência, eu tomei conhecimento desse boletim de ocorrência, encaminhei um ofício à empresa e ela respondeu confirmando essa suposta ameaça praticada pelo senhor Laércio quando de uma licitação aqui do Grado. Entre aspas, ele teria dito, segundo ela, para ela ficar calada, senão sairia daqui revocada. Então isso é muito grave. Posteriormente, o vice-prefeito, o Raimundo Bezerra Farias, nos procurou no intuito de colaborar. E ele disse algo muito interessante. Os senhores são do Grado, né, a grande maioria, ou da região, sabem da participação dos donos da Farmácia Gentil no apoiamento político do prefeito Ronaldo. E ele disse, entre aspas, que havia o compromisso, já durante a campanha eleitoral de 2012, de que quem fosse apoiador da campanha governaria junto. Essas são palavras do vice-prefeito, não são minhas. Certo? Ok. Seguindo, o senhor Walter José Pereira dos Santos, ex-secretário de Saúde, também
também disse em depoimento ao Ministério Público que certa vez ele recebeu uma nota fiscal oriunda do gabinete do prefeito referente a um serviço informático que não teria sido prestado e que ele se recusou a assinar essa nota fiscal e que por conta disso ele acredita que o prefeito tinha ficado com raiva dele. Tudo isso quem disse foi o secretário, ok? E disse também que o senhor Edio Oliveira, que foi afastado hoje do cargo, oficialmente, ele, mediante ordem do prefeito, exigiu que o senhor Walter repassasse a senha do secretário para ele poder controlar os pagamentos da Secretaria de Saúde. Então, a partir desses elementos, nós passamos a focar nas dispensas de licitação e demais contratações de algumas empresas suspeitas. E uma delas é a Comed. Inicialmente em 2013, ela foi contratada pelo valor de R$ 155.350,93 para prestar algum serviço. O TCM constatou diversas irregularidades, como possivelmente propostas de empresas concorrentes com a mesma formatação e, entre aspas, produzidas pela mesma pessoa, essa é a conclusão do TCM, não é minha, tá? Mas nós avançamos, e avançamos no sentido de realizar uma pesquisa de preço de alguns itens comprados lá em 2013 com o preço do mercado hoje em 2015. E nós constatamos superfaturamentos de até 50% de diferença de preço. Ou seja, o preço de 2015 chegava a ser até 50% mais barato do que em 2013, quando a prefeitura comprou a Comed. Mesmo tendo ocorrido 14 pontos de inflação nesse período. E é exatamente essa tabela aqui, essa primeira tabela que o senhor primeira, que aponta o superfaturamento de alguns itens. Tá? Porém, continuando, nós percebemos que o município estava a realizar também aquisições de medicamentos direto ao senhor Francisco Rivaildo por conta de decisões judiciais. Aquela que a pessoa precisa do medicamento, entra na justiça, manda-se comprar o remédio. E aí, coincidentemente, as compras eram feitas de novo lá, junto com o senhor Francisco Rivaildo. E aí foi onde nós constatamos um superfaturamento maior ainda. Nós fizemos uma pesquisa por amostragem na farmácia Pagmento, de Juazeiro do Norte. Está nos autos a pesquisa de preço na farmácia. E foram detectados valores até 400% mais caros. Certo? Por exemplo, o leite Aptamil AR400, enquanto na Pagmentos custa R$ 31, na farmácia Gentil foi vendido a R$ 110. O remédio Somalgin Cardio, 81 mg, é R$ 8,91 na Pagmentos, foi comprado a R$ 16,07. Ou seja, há valores de 40%, 60%, 400%, 250%, 30%. Tem a tabela para vocês acompanharem uma amostragem. Tá? Então, diante disso, foi ajuizada uma ação penal contra o senhor Francisco Rivaildo, contra o senhor Laércio Teles Braga, contra o senhor Jorge Érico de Alencar Braga, que é o procurador do município, contra o senhor Walter José Pereira dos Santos e contra a senhora Angélica Bezerra Leite, Messa, então presidente da Comissão de Licitação, não está mais no cargo, mas é membro da Comissão de Licitação do Juazeiro do Norte. Está lá. Todos respondendo pelo crime de dispensa indevida de licitação, associação criminosa e peculato. O senhor Laércio Teles Braga também está sendo acusado do crime de ameaça, do artigo 95 da Lei de Licitações. E o senhor Rivaildo também foi acusado de outro crime de peculato por conta desses possíveis superfaturamentos em 2015. O
doutor Renato Belo acatou o pedido de prisão, os dois estão com mandados de prisão preventiva decretados, encontram-se foragidos em local incerto e não sabido. Nós iremos fazer um novo pedido de prisão preventiva contra eles, pois não se tem notícia do paradeiro deles, e eles têm ciência do mandado de prisão contra eles. As esposas não sabem onde eles se encontram, só fazem dizer que viajaram, mas sem dizer para onde. A despeito disso, também foi autorizada a quebra do sigilo bancário e fiscal em todos os denunciados. Foi determinado ao prefeito do CRA, ou seja, foi proibido que ele nomeasse qualquer dos acusados para ocupar qualquer cargo público, à exceção do Jorge Hélio. E basicamente referente à farmácia, é isso, a acusação que pesa contra eles, certo? No tocante à outra empresa, a José Alves Lobo, ME, e Manuel Magalhães, que são as gráficas, nós também verificamos isso, material de campanha, que coincidentemente a gráfica tinha sido a empresa que prestou o serviço ao comitê de campanha do prefeito. Coincidentemente, os dois foram pessoas que participaram ativamente na campanha eleitoral do prefeito, inclusive participando de carreatas, proferindo discursos, comícios. Coincidentemente, no início da gestão, foi feita uma pesquisa de preços entre eles e foi adquirido material mediante dispensa de licitação. Coincidentemente, após essa dispensa de licitação, essas mesmas empresas passaram a vencer outras licitações referente a material gráfico. Então, há no CRATO como uma reserva do mercado de determinadas empresas. E, coincidentemente, de empresas que possuem alto vínculo político pessoal com o chefe executivo ou com pessoas próximas a ele. Isso é algo muito suspeito, algo muito temerário. E, diante disso, também foi ajuizada uma ação penal contra o senhor José Alves Lobo, contra o senhor Manuel Magalhães, por dispensa indevida de licitação e por associação criminosa. Também foi requerida a ação penal contra o secretário Edio Oliveira, também por esses crimes, também foi afastado. Está proibido de ocupar qualquer cargo público. Todos os acusados estão proibidos de manter contato entre si. Todos os acusados estão proibidos de frequentar qualquer repartição pública, salvo hospital, creche ou qualquer prédio público administrativo, apenas para requerer algo e se retirar, sob pena de prisão preventiva, que é uma medida cautelar, penal contra eles. E basicamente é isso. Nós estamos tratando aqui dessas duas licitações, dessas duas dispensas, mas as demais licitações investigadas, em torno de 5 milhões e 200 mil reais. Certo? Lembrando, mais uma vez, que ainda não chegamos nem na merenda escolar, estragada, com baratas, com insetos, que foi requisitada ao prefeito cópia da licitação e não foi enviada para cá. Não sei por quê, porque ele disse que estava em portas abertas, né, da vez passada. Inclusive a casa dele estava em portas abertas, que a prefeitura estava à disposição. Então, eu quero saber por que o prefeito não enviou. Mas as providências já estão sendo tomadas, a investigação vai continuar, doa quem doer. Ontem o secretário entrou com uma petição já na vara, dizendo que estava muito preocupado, porque os promotores, citou principalmente a minha pessoa, estavam perseguindo eles e as famílias deles. Então, todas as pessoas mantêm vínculos administrativos no mínimo suspeitos com o poder público. A investigação vai continuar e nós estamos abertos aqui a responder esse questionamento de vocês. Esse dinheiro e também aquelas munições foram encontradas aonde? O dinheiro foi encontrado lá na residência do senhor Laércio, na residência da doutora Raquel, do doutor Saúl. E é interessante ressaltar que a esposa do senhor Laércio, ao prestar depoimento, ela foi presa em flagrante contra o porte de arma, de munição, ela disse desconhecer que aquele dinheiro estava na casa dela
disse não saber a origem do dinheiro. E disse mais, que a renda dela e do esposo dela girava em torno de 5 a 6 mil reais. Então, de 5 a 6 mil reais para juntar 290 mil reais, ela precisava passar quase 5 anos juntando dinheiro. Doutor, esse montante aí, 290 mil em espécie. esse montante aí que o senhor falou de 5 milhões de reais, ele envolve todo É o toda a valor, suspeita de corrupção. é o valor das licitações que estão sob investigação, Sim. tanto de material gráfico quanto de medicamento. E Medicamento é aproximadamente 4 milhões e 400 mil. E essa investigação específica que o senhor está falando agora, você tem valores? Qual delas? Dessa que o senhor falou, tem algum valor indecível? Não, Essa investigação que o senhor fez Não. agora? Foi determinada, foi solicitado e o juiz acatou que fosse determinado ao TCM que no prazo de 15 dias auditasse todos os contratos realizados pela prefeitura referente a medicamento gráfico para constatar o valor do superfaturamento realizado e a partir daí se tem um valor preciso. Tá? Como eu disse, esses valores são por amostragem. O prefeito, nessa investigação, como é que fica? Está sendo investigado, Não, porque veja outra bem. vez ele foi dito que ele não era investigado, não era a peça. Nessa investigação, ele está Veja em bem. que situação? Perfeito. Essa investigação é de caráter criminal e, portanto, se o prefeito figurasse como investigado, ele não poderia ser por nós conduzido, mas somente pelo procurador-geral. Eu não tenho, até o presente momento, nenhum elemento que ligue diretamente a pessoa do prefeito a esses fatos. Não tenho, salvo se ele quiser confessar algo de errado que tenha feito, não estou dizendo que ele fez. Mas isso não exclui a responsabilização civil do prefeito no campo da improbidade, que aí já é em outra promotoria, que também está sendo apurada pelo doutor Davi, vai dar seguimento aí ao trabalho. E é importante deixar bem claro, porque uma coisa é o crime a gente precisa de uma prova muito concreta, muito contundente, que não pode sair acusando assim, sumariamente. Na questão da improbidade, sem entrar muito no mérito da doutora Davi, mas nós temos de convir que já temos relatórios do Tribunal de Contas apontando fraudes, irregularidades, merenda escolar estragada. Temos uma primeira operação policial. Não tenho conhecimento do prefeito ter afastado nenhuma pessoa que está sob suspeita, ao contrário, não teve todos os cargos. Então é algo que é complicado. Eu faço uma pergunta a vocês, sem querer a resposta, que vai ser qual é. Se eu sou correntista se eu sou cliente de um banco e o gerente da minha conta é suspeito de corrupção, eu jamais vou querer que ele continue cuidando da minha conta. Né? É algo que qualquer ser humano razoável pensa. O Ministério Público pretende pedir o afastamento de algum gestor, de algum O senhor Hélio está afastado. prefeito? Não, prefeito, eu não posso pedir afastamento na área criminal. O doutor Davi pode, e aí com o doutor Davi. Né? Vai analisar. Mas, como eu disse, as investigações vão continuar. Então, no caso afastado, está só o Ed. O Jorge Borges, o procurador, ele está afastado? Continua no cargo? Sim. Ele é réu na ação penal, mas ele continua no cargo. Os proprietários da farmácia Gentil, eles fazem essa comercialização dos medicamentos diretamente com quem? Veja, são 2 procedimentos licitatórios, um é o senhor Walter José, através da dispensa de licitação, contratações, e o outro, eu não me recordo quem é o secretário nesse momento. Inclusive, nós requisitamos alguns documentos e, como eu disse, não foram enviados. Por isso que o juiz determinou que em 5 dias o prefeito apresente essas licitações que o Ministério Público requisitou e não fosse enviado. No caso, o senhor disse que não poderia responder a questão do prefeito. Aí então eu direciono minha pergunta ao promotor Davi para saber a que pé anda a situação do prefeito. Certo. Na verdade, a questão de racionalização do nosso trabalho. Doutor, o senhor poderia ser claro um pouco mais, que isso é já perdeu todo o valor. Obrigado. Ei, Tony. Poderá. Aqui deu o quê? 15, 20 minutos, você se resume aí. Vereador.
Só para esclarecer, para a questão de racionalização dos trabalhos, organização do tempo, enfim, nós concentramos nossos esforços nos procedimentos criminais que já haviam sido instaurados na segunda promotoria criminal, que tem atribuição desse viés criminal. Eu fui designado para auxiliar o doutor Igor e o meu trabalho estava sendo voltado a esses procedimentos. De fato, com o resultado, né, das buscas anteriores e o resultado do trabalho de hoje, surgem realmente indícios, vou colocar aqui para o doutor Igor, no mínimo ele pode pensar em uma omissão como gestor e tomando conhecimento de envolvimento de secretário, enfim, tomar alguma medida no sentido de afastá-lo, de resguardar a coisa pública. Diante desses indícios de envolvimento, talvez do prefeito, nessas circunstâncias, no mínimo, de se omitir de tomar alguma atitude, vamos instaurar esse procedimento administrativo, um procedimento preparatório, por inquérito civil, na promotoria da improbidade, para investigar a participação dos secretários, de outros gestores e possivelmente, inclusive, o prefeito, a partir já das informações que foram coletadas nos procedimentos criminais. Então, a estratégia será essa. Muita coisa já vai ser aproveitada, porque os fatos, em tese, são os mesmos e serão aproveitados no procedimento da promotoria da improbidade. No caso, algum indicativo de afastamento ou até... Não, seria temerário fazer esse tipo de antecipação. Claro que é uma medida possível, porque é uma das medidas previstas dentro do ordenamento. Mas, concretamente falando da situação específica, não poderia adiantar nada. Então, com base no que foi comentado até agora, aí o senhor vai juntar com o que já se possui e possivelmente vai haver uma investigação específica para o prefeito. Posso dizer assim? Ou seria errado? Seria errado. É possível, né? Há um indício de que haja desenvolvimento, no mínimo, em relação a essa omissão. Como foi falado do doutor Igor, não existe, a princípio, um envolvimento direto, salvo se eu estiver fazendo uma avaliação errônea das provas. Mas, a princípio, a gente não pode fazer essa afirmação. Mas surgem indícios que, no mínimo, ele, ciente de toda essa situação, de má gestão, enfim, ciente e omisso, pode ser responsabilizado. E a investigação é que vai determinar isso aí. Doutor, além das pessoas e empresas, né, citadas aqui, há alguma suspeição de envolvimento de mais pessoas e mais empresas nesse investimento? O doutor Igor seria mais habilitado. Veja bem, a investigação ela gira em torno de diversas licitações e de diversas secretarias. Então, essa é apenas, eu diria, o primeiro desdobramento das investigações, tá? Porque são só duas licitações, duas dispensas de duas empresas, três empresas que foram analisadas. Como eu disse, a investigação vai continuar, tem certamente muito mais gente envolvida, mas o que vai acontecer, nós jamais vamos dizer. O que vai ser pedido, nós jamais vamos dizer. Se é temerário, como o doutor Davi disse, e pode até frustrar o que pode vir a ser querido. O que eu posso dizer a vocês é, a situação é muito grave. A situação da prefeitura do Ceará é gravíssima. O que já está caracterizado nessas acusações formalizadas. E o que nós já temos de indicativo é algo que merece a atenção não só do prefeito quanto chefe maior do município, mas de toda a população, de toda a Câmara Municipal. Eu nunca recebi aqui um vereador preocupado, querendo saber o que estava acontecendo, o que é que tinha, o que é que não tinha. Eu nunca recebi um prefeito para querer saber o que, doutor, o que é que tem, o que é que eu posso colaborar, o que é que o município pode fazer. Nada. Eu nunca recebi uma pessoa preocupada, nem a pessoa do povo também. Nunca. Ninguém me procurou aqui para nada. Então, eu
acho que é hora das pessoas também saírem do comodismo, tanto as pessoas do povo como as autoridades que têm a atribuição para isso, os vereadores, e agirem. Não sei se os vereadores não vieram, porque enfim, há também suspeições sobre a boa administração da Câmara, e aí ficam... Doutor Igor, mas em questão apenas da Prefeitura, né? No caso, esses indícios de superfaturamento, nesse caso apresentado hoje... O superfaturamento hoje é só a Prefeitura. Para chegar um do senhor chegou, quanto tempo interno para obter esses resultados? Foi daquela primeira diligência... Foi em março, foi? Lembra? Março, mais ou menos. 27 Ou seja, os trabalhos iniciados em março, a gente pode dizer, né? Exatamente. Sim. Eu tirei algumas férias, Abril, o doutor Saulo conduziu as investigações nas minhas férias, coletou a grande maioria dos depoimentos, né? E o doutor Saulo aqui é um dos principais responsáveis aqui pela ação de hoje, é ele que ele conduziu com maestria a investigação nas minhas férias. Não, mas Isso é desdobramento. Isso já é um desdobramento. É desdobramento. Isso é a conclusão, por exemplo, da contratação da gráfica e da contratação da Gentil. É a hora da verdade, né? Isso. Qual é o próximo passo, doutor? O próximo passo é aguardar. Né? O próximo passo é aguardar que a gestão administrativa procure pelo menos se inteirar do que está acontecendo, saia desse silêncio perturbador, né? E as investigações vão continuar e certamente novas ações vão ser realizadas. Mas não dá no prazo, né, doutor, para eles se manifestarem? Não, agora eles têm um prazo para se defender na ação penal. Eles são réus na ação penal. Eles têm 10 dias para se defender. Vai ser marcada a audiência de instrução, vai ser feita a perícia no TCM e o juiz vai julgar. Na primeira etapa dessa operação, houve vários nomes investigados. Nessa segunda fase, desses nomes, a gente vê 2 que continuaram a investigação. No caso da dispensa de licitação feita para, eu acho que é Robson Vilcariri, que foi específica, como é que está sendo apurada também? Todas aquelas licitações estão sendo apuradas e vão ser apuradas até o final. Como eu disse, essa é só a primeira etapa. Só o que já se chegou a ter. Existem outras licitações investigadas em estágio mais avançado, outras em menos. E aí a gente, conforme a estratégia da investigação, deflagra uma ou deflagra outra. Tá? Isso não é uma carta de absolvição de ninguém que estava investigado na outra e não está nessa. É apenas uma questão de sistematização da acusação. Tá? São dois trabalhadores da ação? 8. Doutor Daniel Lira, eu, doutora Raquel Baruá, doutor Samuel Novo, doutor Davi Moraes, doutor Breno Rangel, doutor Francisco da Chagas, de Bavalha, doutor Luiz Pereira de Campos Altos. Aproximadamente 35 policiais e 5 delegados. Todos da Polícia Civil. Toda a Polícia Civil. Tá ok, pessoal? Agradeço. Boa tarde.